tema da mensagem. Eu quase não uso isso, mas eu uso o foco da mensagem, o foco do que a gente vai conversar esta manhã. E o foco está aqui. A gente já vai passar ali tempo de esperar. É difícil esperar, irmão. Quantos aqui tem paciência de esperar? Levanta a mão. Eu já nem levanto, boto logo no bolso para ela não sair. Porque eu não tenho tempo de esperar. Não tenho. Quantos gostam de... Tem pessoas que não se importam em esperar. Não é esperar do lado chato da coisa, mas tem paciência. Quantos têm paciência de esperar? Levante a mão. A minha está no bolso de novo. E isso tem gente que tem, é um dom. Um dom de esperar. Eu não tenho. Tenho. Não, esperar no geral. Não, tem coisas que não é... Esperar por pessoas não é paciência, é falta de educação de quem falta esperar. Sabe? De quem faz esperar, essa pessoa não tem educação. Porque se tem um encontro marcado, é uma questão de educação, meu irmão. É encontro marcado. Não é verdade? A Bíblia diz assim: o dia do Senhor vem. Se a pessoa, quando o Senhor vier, tiver que esperar você na porta do ônibus, porque você está atrasado, vai ficar. Educa-se. É uma falta de educação, é uma falta de respeito com quem chega no horário. É por isso que o patrão manda embora. Porque aqueles que obedecem o horário, o patrão diz assim: ei, você não faz parte desse grupo. Então manda embora. Então, o esperar, foi o que ela falou, depende do que esperar. Olha aqui, deixa eu contar para você um testemunho, antes da gente ler, entrar no foco. Eu já estou no foco, mas entrar na parte bíblica, porque depois que você abre a Bíblia, você tem que seguir o que a Bíblia diz, porque senão fica um pouquinho fora. Eu estava lendo um testemunho, aliás, eu estava ouvindo um testemunho de um pai, que o filho nasceu prematuro. Tão prematuro que a pele dele não formou ainda, não tinha formado ainda a pele. Então você sabe sentir que aquela criança devia ser meio avermelhada, esbranquiçada, porque se a pele não formou, o que tem debaixo da pele, quando você corta, você vê o que tem debaixo da pele. Um feto de meses não é diferente do que um adulto. Lógico, o adulto já tem a pele, mas por dentro a carne continua da mesma cor. E ele ficava lá na parte especial, sendo tratado dentro de um oxigênio, dentro de um maquinário que protegesse o clima, a temperatura em geral. E toda vez que o pai chegava lá, ele ficava nervoso. Homem tem isso. Homem não pode ver essas coisas que fica... Mãe não, mulher não. Mulher tem os olhos maternos, faz com que ela se compadeça e não consegue enxergar aquilo que é feio, só enxerga o que é bom, né? O que é filho. O homem olhava e ia embora. O pai olhava e ia embora. E todo dia ele ia visitar aquele filho no hospital. Ele olhava na esperança de que o filho estivesse melhorando, era um filho. E logicamente que não melhorava, porque não é desse jeito. Não é da noite para o dia que uma criança vai formar uma pele. Chegou um dia que ele chegou lá bem abatido. Estou resumindo, tá? Porque a história é longa. Bem abatido, e botou os olhos assim no vidro da sala, porque fica, né, numa sala separada, por causa do clima e tudo, e você não pode tocá-lo assim, tem que tocar com luvas e algumas coisas assim, para poder controlar a infecção, para não ter infecção, alguma coisa qualquer. E ele botou os olhos ali e chorou muito. E naquele dia Deus colocou uma enfermeira, mãe, senhora, talvez já até avó, porque ela tinha idade. Ele contando, ele não disse a idade, ele disse que até uma senhora, que chegou perto do ouvido dele e falou assim: toca nele. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu não posso tocar. Ela: toca, eu deixo você tocar nele. Ah, mas as minhas mãos estão sujas. Lava as mãos ali com sabão e com aquele produto, não deixa ninguém ver, toca nele. Aí diz que o pai foi lá, tocou, lavou as mãos, limpou, né, a mão e fez toda aquela higiene necessária e colocou as mãos assim dentro daquela máquina, daquele bercinho, e começou a tocar no bebê. Quando ele tocou no bracinho do bebê, a máquina começou a acusar o pulmão dele, o diafragma começou a abrir,
porque a respiração dele começou a ficar mais forte. E o coraçãozinho dele bateu mais pausado, mais acentuadamente. Ela viu, toca nele. Todo toque que você der no seu filho, ele vai responder o toque. E você vai conseguir esperar a formar. A forma de você ver seu filho do jeito que você quer ver, é tocando nele e esperando em Deus, porque milagres pode ser o menorzinho possível, mas é milagre. E milagre se espera no tempo certo. Lógico que com o tempo a criança se recuperou, se formou, hoje em dia já é um adolescente formado perfeitamente. Eu contando talvez não tenha tanta dimensão quanto você ouvindo o próprio pai contando, da primeira vez que tocou naquele bracinho sem pele. E o coraçãozinho dele pulsou mais forte. E o diafragma abriu e o pulmão se encheu. Ela falou assim, não está vendo a vibração dele? Ele sentiu o seu toque. Isso tudo quer te dizer que esperar é fundamental. E até mesmo que tem situação de Deus que nós não temos como acelerar, a não ser esperar. Dói, irrita, quebra a nossa paciência, mas não tem outro jeito. O tempo de Deus, eu já disse, o tempo de Deus é orgânico. Você tem que plantar, preparar a terra, plantar, aguar e esperar germinar. Tempo de Deus não é desse jeito. A gente tem que esperar. É o que eu digo sempre. Quarta-feira eu estava falando aqui no culto de quarta-feira. Eu disse, eu vou falar quarta, alguém vai me retender, entendeu? No culto de quinta, obrigado, é isso mesmo, porque senão eu parto por aí e fico, né? No culto de quinta-feira eu estava falando que a gente necessita acordar em Deus. A gente necessita ter a percepção das coisas porque Deus, todo o processo de Deus é um sistema muito complexo. Muito complexo. Não é de qualquer jeito. E a gente tem que ter a sensibilidade de poder perceber a vontade de Deus, o propósito de Deus. Eu estava falando também na quarta-feira que se você for se for num consultório um escritório de um advogado, o que ele vai falar de você? Se você vai lá é porque você tem uma necessidade de lei. Ele vai falar de lei o tempo todo. E você vai dizer, meu problema não é só lei. Meu problema, eu não sei qual é a roupa que eu visto. Eu não sei se eu estou engordando muito, eu estou muito magra. Eu não tenho, meus amigos são chatos. Ele vai dizer assim, eu não sei quanto a sua roupa, o seu corpo, os seus amigos. Eu só posso te aconselhar o que for lei, porque eu só conheço lei. Você vai no médico para ter uma consulta médica, chega no médico, o médico começa a conversar com você e pergunta, como é que você está? Aí você conta o problema de uma amiga, o problema de uma outra amiga, o problema do trabalho, o problema não sei de que, o médico fala assim, eu não posso optar por isso, eu só posso dizer as suas condições físicas e humanas, fisiológicas, como você está passando. Eu sou um médico, eu só posso falar de medicina. Se você veio aqui na igreja nessa manhã, não espera um outro tipo de conversa. Você só vai ouvir falar de Deus e vida espiritual. Por mais que eu brinque um pouquinho, porque eu não gosto de ser, eu nunca fui esse pastor sisudo. Tem uns pastores que são duros demais. Eles ficam naquela dureza aí, e começam a acusar todo mundo da plateia, chamar todo mundo de pecador, e que você tem que mudar a sua vida. Não, peraí. Jesus nunca foi desses. Se a gente está aqui para aprender a ser igual a Jesus, Jesus nunca foi assim. Jesus sempre chegou no meio da multidão, amou a multidão primeiro. Se você quer ter um bom resultado, seja amigo primeiro. Seja dócil primeiro, seja amado primeiro e ame primeiro. E depois você fala as verdades. Viu? Porque quando Jesus
lá para pedir água àquela samaritana, ele não chegou chamando ela de prostituta, ele não chegou dizendo que ela teve 5 homens antes. Não, ele chegou assim: poxa, me dá um copo d'água. Ela disse: mas você sabe que eu sou samaritana, você é judeu, sabe que o nosso povo. Não, mas, não, sabe, se você soubesse que te pede água. E ele começou a falar um monte. Ele nunca entrou na parte particular dela, para depois falar de Deus. Não, primeiro ele falou de Deus, o reino de Deus, o amor de Deus. E depois ele falou assim: vai chamar seu marido. Aí ele corrigiu o que tinha que corrigir. Então, eu nunca fui desses pastores de chegar aqui e pastor marreta, sabe? Já chega com paulado em cima do povo. Miserável. Nós estamos miseráveis. Nós não somos miseráveis. Nós não merecemos. Nós merecemos. Porque quem diz isso não é o que o povo diz. Quem diz que nós merecemos e não somos miseráveis é a palavra de Deus. Uma vez que você recebeu Jesus, você é filho de Deus por adoção. A sua história mudou. Ah, eu não mereço nada. Merece. Está na Bíblia, tem um monte de promessa de Deus para você. A Bíblia que diz. Então você não é um qualquer. Ah, não, mas eu não tenho valor. Não tem. A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, toda vez que você falar de você, fala o que é bom. Fala quem você é em Cristo Jesus. Então, eu nunca fui esse marreta, porque até mesmo quem vem aqui, escuta eu metendo marreta nas pessoas, nunca mais voltam. Porque eu chego lá na igreja, eu sou acusado de pecador, de pecadora. Eu sou acusado de ser uma pessoa arrogante, uma pessoa falsa, de mentirosa. Eu fui lá para ouvir uma palavra de Deus que me traz conforto e consolo. E depois? Depois muda. Porque a Bíblia diz, Jesus falou assim: ei, você, vem do jeito que você está. Vem. Pega o seu fardo, bota sobre mim, pega o meu que é leve. Tá bom? Então eu nunca fui disso, eu sempre fui pastor. E agora mudando mais ainda, porque cada vez que você vai amadurecendo, você vai entendendo que é só empolgação. É só empolgação. Gritos, pulos, rodapés, voa, é só empolgação. A minha conversa com a Ademilson na quarta-feira foi sobre isso. Eu passei por igrejas que me envergonharam a minha vida, no sentido de, no final eu vi que nada daquilo funcionava. O que funcionava e o que funciona até hoje é um evangelho que é tão simples de pregar. É mostrar o que realmente é Jesus. Voltando aqui ao assunto dessa manhã, o tempo de esperar. Agora eu vou entrar na mensagem totalmente da parte bíblica das coisas. Tempo de esperar. 1 Samuel, 1 Samuel 13, do 1 ao 13. Quem puder ler para mim, eu fico feliz. Mas lê no volume maior do que do Everson. Porque o Everson, daquele tamanho todinho, acho que roubaram o botãozinho do volume dele no domingo. Mas depois no final ele deu, ele ficou bom na hora do aniversário, né? Aquela voz ativa. Mas quem possa. Qual é o nome da rádio que tem em João Molevá? Uma rádio principal. Não chegou rádio, não. O que ele falou? Não chegou rádio ainda não. Não, que isso, claro que chegou. Pelo menos a Tatiaia pega aquela área todinha, não pega a Tatiaia? Mas alguém não tem uma rádio em João Molevá? Tem, não quer falar com vergonha, mas tem, né? Então vai a Tatiaia mesmo, porque estão com vergonha, o pessoal de Molevá está com vergonha, então. Se você perguntar no Rio, te dou 3. Mas o pessoal não quer, vai. Então vamos lá. Eu vou ler, se estiver baixo, não vou pegar o microfone. Então tá. Com esse tom tá bonito. Saul reinou 1 ano. Glória. E no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também
Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram no Jordão, para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: portanto, via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora desceram os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quantos leram e entenderam o que leram? Entenderam? É fácil entender o texto? Porque senão eu vou ter que fazer um resumo do texto para vocês. Deu para entender direitinho? Saul estava numa guerra, né, contra os filisteus. Aliás, os filisteus foi um dos povos, né, ou o povo mais ferrenho contra o povo de Israel. A luta era constante. E ali, em uma das suas etapas, Saul espera Samuel, porque ele não sabia o que fazer. Samuel ficou de ir, de encontrá-lo, para sacrificar e ver a vontade de Deus para com Saul e como ele deveria agir contra o povo naquela luta. Samuel atrasa, né? É incrível que pareça, Samuel atrasa, e aí o que Saul faz? Pega o animal, sacrifica, e aí assim que ele terminou de sacrificar, Samuel chega e fala: o que você fez? Ele disse: o senhor demorou. Lembra a desculpa lá no Éden? De Adão com a mulher, né? Ela comeu, a mulher que você me deu. Aí, você tem que botar ordem na casa, acabou. Velho, você tem que botar ordem na casa. Bom, vamos voltar para Saul. Aí Saul falou: você demorou, eu tive que sacrificar. Ele disse: pois é, por você não esperar e fazer as coisas certas, o teu reino não ficará para sempre. Aí, se você ler mais embaixo, ele vai dizer: o Senhor já escolheu um outro, um coração mais voltado para reinar, vai ser o príncipe sobre Israel. O caso está falando de Moisés, enfim, essa não é a etapa. Davi. Hã? Estava falando de Davi. Eu falei quem? Moisés não é Davi, tem nada a ver com ele, tá certo, é Davi, exatamente. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente começa a ver uma etapa bem difícil. A gente tem mania de colocar a culpa no diabo em tudo, não é verdade? Certa vez um pastor passando na rua encontrou o diabo sentado no meio da rua, chorando. Aí o pastor virou para ele: por que você está chorando, demônio? Ele falou assim: esses crentes, eles compram, não pagam, a culpa é minha. Não trabalho, o patrão manda embora, a culpa é minha. Eu estou de saco cheio, eu estou deprimido. Eu estou deprimido. Porque os crentes dizem que tudo sou eu pago um pato.
eles que fazem as coisas erradas. Eu só aproveito. Eles fazem o churrasco, eu só como. Só estico um pouquinho, mas eu como. É verdade, irmão. Não é a história dali, mas é a história que a gente tem que esperar, sabe? É um grande desafio nosso humano esperar. É um grande desafio. Se você olhar para a história de Davi, quando Davi, agora eu ia falar, não ia falar mais Moisés, o Davi vinha logo depois. Davi, quando ele foi separado, quando ele foi ungido, sabe? Ungido. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você de novo. Dentro da igreja, quando você consagra, unge alguém a um ministério, você faz de presbítero para cima, tá? De presbítero para cima. Diácono, ele não é consagrado, ele é separado. Diácono é um trabalho temporal. Qual é a função do diácono? As pessoas confundem muito. Os próprios diáconos confundem. O diácono, ele é um ofício, como é que é? Um oficial da casa, responsável pelo patrimônio da casa. E também visitar as viúvas, os enfermos, segundo a indicação do pastor. Essa é a função do diácono. Cuidar do patrimônio da igreja. Tá bom? Agora, de presbítero para cima, aí já tem uma consagração. E é uma função em Deus que ninguém tira. É Deus que dá e permanece. O diácono, uma vez por ano, no final do ano, todos os diáconos, pelo menos na Assembleia de Deus são assim, tem uns que são vitalícios. Tem gente que tem o chamado vitalício. Ele é diácono o tempo todo. Pode até tirar ele, mas ele vai servir mesmo não sendo diácono. Ele está no coração dele. Mas todo final do ano, todo diaconato entrega a função ao pastor, e o pastor, ou a direção da casa, analisa o trabalho daquelas pessoas o ano todo, e aí dá a determinação que ele vai continuar no próximo ano. Tem gente que faz uma vez, tem gente que faz em 2 anos, tem gente que faz em 3 anos. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem cumprir uma função em 1 ano. Se não consegue cumprir em 1 ano, não vai cumprir em 2, 3, em 4. Não é verdade? E às vezes tem gente que não cumpre e dá até trabalho, e aí você tem um problema seríssimo. Então, eu fui diácono lá em 1900 e birim, lá na igreja, na Assembleia de Deus do Pé Roxo, e eu vim aqui, quero ser diácono. Não, aqui não. Aqui você vai ser diácono se eu precisar, e reconhecer que você foi diácono, e ver que você tem chamado para ser diácono. Porque o diácono a gente vê dentro da igreja, não vindo de fora, entendeu? É uma questão local. Bom, então, aqui está Davi sendo ungido pastor. Rei, olha aí o pastor. O pastor ele já era rei, menino. Ele foi ungido menino. Mas o tempo de esperar de Davi foi mais longo. Porque depois que ele foi ungido, ele voltou a cuidar de ovelha. Voltou para o campo, voltou a ter roupa suja. Aí as coisas foram acontecendo até o dia dele ser utilizado, né, para tocar. Alguém falou, olha, eu conheço um menino que toca. E aí Saul estava na época do endemoniado, né? E aí lembraram de Davi, aí Davi foi lá para tocar, e ali começa toda a parte preparada, a subida, o lanche de Davi para chegar ao reinado do povo de Israel. Mas tudo isso tem um tempo. Esperar no ser humano é difícil. É muito difícil. Lembra dos irmãos de José? Lembra o que fizeram com ele? Quanto mais ele contava o sonho, pior ficava. Até o ponto de quê? De prendê-lo, vendê-lo, e ser daí passar todo aquele cenário que ele passou, o tempo dele, até chegar aonde? A governador do Egito. Até ser o número 2 do Egito. Aquele que tomou posse da chave da porta do império. Aquele que o homem tinha confiança total nele. Tudo leva um tempo. Quer ver Jesus? Nasceu Jesus, a Bíblia relata. Sumiu 12 anos, a Bíblia relata. Sumiu Jesus. 30 anos aparece Jesus. Não, na Bíblia não é assim? Até os 12 anos, que ele, no meio do caminho, eles se perdem, né? Onde está Jesus? Aí volta, Jesus estava lá no templo.
Ali a Bíblia dá um tempo. Aí aparece Jesus lá, João Batista. Não é verdade? Então, é uma questão de tempo. Tempo de Deus, o que eu disse, ele é orgânico. Vai com calma. Às vezes a gente tem tanta necessidade que alguém se converta a Deus, que alguém aceite a Jesus como seu Salvador e se torne parte da família, que a gente quer para ontem. E é um processo. Eu não sei vocês. Eu me converti, mas eu continuei com um monte de coisa no meu corpo que eu fui perdendo ao longo do tempo. Eu vim do Espiritismo, vocês sabem muito. Bom, vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas é muito difícil. Sabe? É um atleticano se tornando cruzeirense, ou vice-versa. É uma lástima para largar isso de uma coisa da outra. Daqui a pouco você vai para o Mineirão, aí você vai com a camisa do Cruzeiro na arquibancada do atleticano, aí você sai de lá morto, igual o nenenzinho sem pele, porque eles vão te escapelar todo, ou se não matar você em tanta pancada. Então, o tempo de você mudar é muito grande, sabe? Eu era uma pessoa que no meu carro eu tinha um taco de beisebol. E daquele bem pesado, não era fake não, era um original, usado, um original. Porque a minha vontade, qualquer coisa, eu abria o carro, abria a tampa e já saía com um taco para poder bater no povo. E você pensa que eu me converti e isso não veio comigo para dentro da igreja? E como veio? Não saiu assim fácil. Não, ficou por muitos anos. Boca suja, por muitos anos ficou. Mas aí, o trabalho do Espírito Santo foi gradativamente sendo feito. Porque tem gente que cobra da gente uma coisa muito drive-thru. Ou, ele aceitou a Jesus hoje. Amanhã, ele já está com asas, a auréola já está, indo para o céu. Não vai ser assim. A Bíblia diz que nós estamos sendo edificados. É por isso, com toda licença que eu quero pedir, para quem é filho de pastor, vocês sofrem com isso. Eu tenho uma filha, vocês sofrem com isso. Por quê? Porque vocês são acostumados no Evangelho. Para depois ter uma experiência no Evangelho. Mas só que quem é jovem, no caso Samuel, como no caso os filhos de Elisa, a Elisa é filha de pastor, mas ela, vou dar da pastor. Mas no caso, o filho de Jéter, filho de Camila, quando tiver, eles vão ter um problema meio difícil. Por quê? Porque eles vão ter um costume religioso da igreja, porque até que eles tenham uma experiência com Jesus, eles vão viver um costume, uma religião, porque Jesus não é religião, tá? Jesus não é religião, Jesus é libertador, é Deus, mas eles vão ter um costume, até o dia deles terem uma conversão genuína com Jesus, aí eles vão mudar. A partir dali vai gerar um clima. Por quê? Porque são adolescentes, vão ter amigos e muitas das vezes vão fazer lá fora o que os amigos fazem para não ficar mal com os amigos, mas dentro deles eles vão ter uma eterna crise. Por quê? Porque o princípio que eles receberam norteia eles. Isso é verdade, irmão. A gente faz psicanálise, a gente vê em história, em exemplos que a gente recebe nas aulas, a gente vê que tem muito disso. Você ensina aos seus filhos que A, B é igual a C. O mundo ensina que A e C é igual a B é igual a B. E aí lá fora eles seguem essa norma. Em casa eles seguem a norma que A mais B é igual a C. Então existe um clima. Agora é uma questão de esperar. Se fizesse uma prova aqui, uma prova de um leão, um macaco e um elefante. A prova de rapidez. Quem chegaria primeiro ao topo de uma subida de árvore? O leão, o elefante ou o macaco? O macaco. Mas o leão deixa de ser leão? Ele perde o valor dele? O elefante deixa de ser elefante? Mas só que o texto não é apropriado para os dois, só é apropriado para um. Na vida é assim. O filho
filho não deixa de ser filho de alguém que nasceu na igreja, porque de repente lá fora ele faz isso ou aquilo. Não, ele não deixa. Só que dentro dele existe uma crise. Faz, não faz. Eu faço para agradar, para não passar vergonha no meio dos meus amigos. Mas aí, o que tem que fazer? Ele tem que ter um princípio básico dentro de casa, para que com o tempo, os pais costumem a esperar eles terem uma mudança completa. Porque tem muita gente dentro da igreja, irmãos, principalmente quando vem de lar cristão, que não se converteu, mas se acostumou ao Evangelho. Eles têm medo do inferno, mas só que eles não têm amor a Jesus. Ele não entendeu o plano da salvação ainda. E às vezes os pais não conseguem esperar isso. Aí cobram terrivelmente deles. Tudo é uma questão de esperar. Tem tempo certo. Quando Saul disse, olha, se você esperasse, o teu reino, mesmo com todo o problema que Saul posteriormente tivesse feito, o reinado dele seria para sempre. Entendeu? Se Davi se rebelasse antes, olha que Davi era de um relacionamento fora do casamento. Fora do casamento. Se os irmãos de José esperassem aquele sonho de José se revelarem ou acontecerem, eles podiam estar vivendo tranquilamente no Egito, no passado fome. Mas não esperam. É o que eles querem. A vontade é deles. Então, com Deus é desse jeito. Com Deus é justamente desse jeito. Olha aqui, tem coisas que é muito bom a gente aprender. O não é doloroso, mas ele corrige. O sim é bom e satisfaz, mas o esperar incomoda, mas amadurece. Amadurece. O esperar amadurece. Porque com Deus é na espera que você vai amadurecendo para chegar no topo que Deus quer te botar. Mas tem gente que não tem o tempo de esperar. Eles querem fazer por força própria. É por isso que domingo passado eu preguei e disse, desacelera um pouco. Eu não sei se todo mundo entendeu, saiu daqui entendido, ou chegou em casa rebatendo o que eu falei. Eu não sei. Mas a vontade que Deus botou no meu coração é, desacelera um pouco e tenha prioridade no que você está fazendo. Senão você não consegue fazer nada direito. Vai chegar no final e dizer assim, poxa, não consegui nada. Eu fiz tanta coisa e não cheguei a lugar nenhum. Por quê? Porque você acelerou, você não esperou o tempo certo de fazer as coisas. Eu passei muito tempo, muitos anos sem estudar. Sabe, eu nem me lembro mais quando eu me formei no seminário, a formatura, eu nem me lembro, tem foto, tem que ver lá ainda. Mas, bom, é só ver no diploma ali atrás, que tem a data direitinho. Esse tempo todo. Aí chegou um dia, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar alguém. Eu preciso criar, já que a igreja não é feita para poder ajudar a sociedade, a comunidade em volta, eu preciso fazer alguma coisa em Deus. Eu comecei a pensar, até que eu achei o que fazer. E voltei a estudar, para poder ajudar. Agora, minha vontade é fazer todo o curso em 2 meses. Ficar louco de uma vez e terminar o curso, para ajudar mais rápido. Mas eles não liberam. A cada mês eles liberam um módulo. E você pode fazer o módulo. Se você tentar fazer a prova e mandar, eles não recebem a prova na hora certa. Tem que ser no tempo deles de receber a prova. E também não pode passar do tempo. Senão eles recusam a prova. E você fica em recuperação e tira 0. Espera. Ele mata a gente. Se a gente não tiver um controle. Ele acaba com a gente. Sabe? Lidar com o tempo. Ele amadurece a gente. Amadurece a gente. Porque se a gente não esperar no tempo certo, as coisas não se formam devidamente. Tem gente que
Eu me lembro que teve uma época nos Estados Unidos que o dólar chegou a aparelhar com o cruzeiro. É cruzeiro? Não. Cruzado. Agora é real ou cruzado, gente? Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Tomara que eles não inventem mais uma moeda que eu vou ficar com real. Estava quase 1/1. E nós tínhamos uma loja aqui na Church Street. A gente vendia passagem aérea, uma série de coisas. E aí as pessoas chegavam ali para conversar comigo. Quantos fizeram uma linha para vender reserva para ir embora para o Brasil? Não faz sentido ficar na América para ganhar o mesmo que vai ganhar no Brasil. E eu dizia para ele, você vai ganhar no Brasil, pelo menos. O negócio é que você vai ganhar no Brasil, porque trabalhar vai ser difícil, arrumar emprego e depois ganhar o salário. Não, mas não posso ficar longe do pai, da mãe. Eu digo, até parece. Chega no final de semana, você vai para a noitada, filho, não quer nem saber de pai e mãe, volta na segunda. No carnaval vocês aparecem por mês todo. Até parece que você está preocupado com o pai e mãe. Eu dizia para ele numa conversa, não é assim. Calma, tenha paciência, espera. E muitos não esperaram. Hoje em dia eu encontro um ou outro aí na internet e falo assim, agora eu tento ir, não consigo ir. Eu digo, e agora sem visto vai ser mais difícil ainda. Se bem que tem os outros caminhos, mas é um risco muito grande. Mas agora está 5 por 1. Por que não esperou, abençoado? Por que não deixou entrar ar no cérebro? Por quê? Porque é desse jeito. O mundo vai te empurrando para você ser acelerado, não esperar. Vida da gente em Deus não é drive-thru. Não é drive-thru. Esperar, irmão, valoriza aquilo que você quer. É por isso que criança tem o hábito de pedir, chorar pelo brinquedo. Enquanto você disser não para eles, eles vão valorizando. Ele vai ver, ele vai manusear, ele vai encontrar, ele vai ficar olhando foto, vai ficar dizendo, é isso que eu quero. Porque se você pedir, dá ele na mesma hora que ele pediu, ou na semana seguinte, daqui a pouco tem uma roda aqui, daqui a pouco tem um parafuso lá, daqui a pouco ele está debaixo de uma lixeira, daqui a pouco ele está numa lixeira. Sabe por quê? Não valorizou. Agora, quando você diz não, agora não, diz não, agora não, com o tempo ele vai valorizando. Se realmente ele quer, ele não vai esquecer. Agora, se é apenas uma empolgação, que tem muito disso, todo mundo quer o que os outros têm. Jovem tem muito disso, não é verdade? E por isso que tem a moda aí. Todo mundo quer vestir o que a moda dita, né? É por isso que você encontra uns corpos aí horríveis com roupa de menininha de 12, 18 anos. E aí você fica assim, uau! Que monstro é esse? Mas é verdade. Porque não tem o bom senso das coisas. Pensa primeiro. Pensa, espera, dá valor. Deixa valorizar. Porque aí chega no final, você tem a valorização de tudo que você esperou, porque Deus abençoou. Porque o tempo de Deus é isso aí. Quem trabalhou aqui no interior, onde tem plantação, sabe disso. Você pega um solo seco. O que você tem que fazer? Você tem que soltar aquela terra toda. Soltar a terra todinha, trabalhar na linha de irrigação ali, e depois você vem semeando, e depois você vem colocando algumas coisas em cima, para poder dar uma estufazinha, daqui a pouco aquilo começa a germinar, daqui a pouco você tem aqueles canteiros enormes, de feijão lá, ou seja lá o que for que você plantou, e aí você pode esperar daquilo que você plantou. Por quê? Porque você plantou e esperou. É orgânico. Na vida da gente com Deus é a mesma coisa. Não adianta você colocar um monte de coisa na agenda, encher a sua cabeça de pensamentos e vontade de fazer, que não vai acontecer na mesma pressa que você está querendo que aconteça. Adianta. Não adianta. Fazer as coisas com pressa não frutifica. O esperar frutifica. Olha a natureza, irmão. Irmãos, a natureza é um bom exemplo para nós. O dia está ensolarado, o sol está de 38 graus, quase 40, um céu azulzinho, céu de brigadeiro que eles chamam, né? Para quem pilota avião, céu de brigadeiro, bonito. Daqui a pouco você vê lá no horizonte uma nuvenzinha desse tamanho, escura, formando.
formando. Daqui a pouco, na passada do dia, na espera do dia, aquilo vem aproximando, e você fica olhando, aquilo vem aproximando, você fica observando, daqui a pouco está tudo escuro e cai uma tempestade. Acontece muito isso no México. No México é assim. Na parte quente do México é desse jeito. A gente está lá na piscina, lá no sol, está lá em Cancún, daqui a pouco começa uma nuvem lá embaixo, lá onde passam os navios, lá embaixo. Daqui a pouco ela vem, daqui a pouco, uau, você corre. Mas você tem que esperar, ela não chega de imediato. Mas ela chega. Aprenda. Valorizar, esperar, ela cria uma valorização do esperado. Valorizar cria uma valorização do esperado. Eu estava conversando foi com a Ademilson também, sem comentar os fatos, comentando os fatos, mas sem comentar os personagens dos fatos. Nós queríamos... Eu avaliei há um tempo atrás, antes de nós colocarmos aquelas televisões que eram 12, daquela de 43 polegadas, assim, eram 12 aqui, eu avaliei com um rapaz que trabalhava com isso. Uma empresa aí que trabalhava com isso, brasileiro, e perguntei a ele como é que seria para ter um telão. Um telão que pegasse dali e fosse até mais um pouquinho ali naquela luz. Um telão mesmo. Não esse telão de como televisão, não. Mas era um telão feito de tela branca e tinha que ter 2 projetores, porque o nosso seria 3 projetores. De 15 mil luzes ou 20 mil luzes, projetado, fazia uma imagem só. Ele disse, olha, para o senhor, para esse camarada, só de mão de obra 4.500. Eu digo, oi? Se imagina se eu não fosse camarada dele, né? Ele ia arrancar os olhos de todo mundo. Mas eu tenho que comprar os três projetores e o telão. Você compra o material que eu faço. Eu digo, não, material eu tenho aí. Do tamanho que eu quero ter o material aí. Eu mesmo posso fazer o telão. E põe no lugar, você só vem cá. Aí eu falei assim, rapaz, mas 4.500. Um projetor desse de 15 mil, deve estar em 1.500, 1.800. Vamos botar 2.000. De 1.500 a 2.000 cada um. Aí já são mais 2, 4, 6. Com 4,5, 10,5. Não é verdade? Eu digo, que isso? Não, meu amigo, eu quero fazer um telão, eu não quero comprar uma igreja nova. Muito obrigado, não quero não. Aí fizemos a televisão, o pessoal doou, nós montamos a televisão, serviu, papapá, a água vai, a água vem, o rio fica, o rio enche, o rio abaixa, enfim, aquelas coisas todas. Aí, um dia desse, eu estava conversando com outra pessoa, outro pastor, sobre essa projeção todinha, que ele viu a nossa, queria fazer igual a nossa, essa que nós fizemos aqui, essa aqui nova agora, papai estava explicando a ele. Enfim, ele disse assim, aí eu falei, mas eu também apurei uma vez um orçamento, e com a firma tal, ele me comprou X, papai, ele falou assim, foi até bom você não ter feito. Eu digo, mas por quê? Porque o que ele pegou de dinheiro do povo e não fez nada, foi embora, deu um golpe em todo mundo. Se eu não esperasse, eu estava na lista do golpe. Aí como é que ia fazer? Como é que eu ia chegar aqui em cima desse púlpito e dizer assim, porque eu fui afoito, eu não esperei, decidi fazer, agora levamos um golpe de 10 mil, 11 mil, seja lá o que foi. 10 mil, botar 10 mil para ficar fechado. O que vocês fariam? No mínimo, arrancava minhas 2 orelhas, de quase unha, né? Para me sacudir. Por falta de quê? De esperar. Esperar. Esperei com paciência. E nós chegamos aonde nós chegamos. É desse jeito que a gente faz. É desse jeito que a gente segue. Já comprei casa, sim, comprei casa sem pensar que Deus, sem falar que Deus estava comigo. Falei, não, se eu estou em Deus, Deus está comigo. Me arrebentei. Arrebentei feio. Tive que vender no, como é que chama? Short sale. Porque era mortgage, era muito. Só um mortgage meu era $1.300, $1.400. Um mortgage, eu tinha 2 mortgage.
mais o seguro da casa, mais o meu custo do óleo, mais o custo da casa. Quebrei. Sabe por quê? Não esperei. Achei que era a vontade de Deus, a vontade era minha. Me arrebentei. Tinha piscina. Sabe quantas vezes a minha filha foi na piscina? Talvez 3 vezes. A gente é que mais foi. Agora a piscina você tinha que, todo dia tinha que peneirar para tirar esquilo morto, aranha morta, sabe? Os bobs da noite, cai tudo lá dentro, folha. Tem que deixar o filtro rodar 24 horas para não dar limo. Se chover, choveu um dia à noite, no dia seguinte a água já está verde, porque a água da chuva transforma em lodo, a água fica verde. Aí você tem que botar esqueço o nome, um pó lá, uma garrafa assim, você joga 3 daquele, que cada um custava na minha época $7 e pouco, tinha que botar 3 e deixar o povo. Enfim, era um gasto tremendo, porque eu não esperei em Deus. Eu não esperei em Deus. Eu achei que era hora. E você, infelizmente, o esperar de Deus é orgânico. Lá na frente você vai ver se era Deus ou não. Depois que eu vi. O que aconteceu? A minha sorte é que nós vendemos a casa no short sale. O short sale, como é que funciona? A pessoa vem, avalia a casa, avalia o quanto você deve, bota no mercado, você anuncia o banco que você não tem condições de pagar mais, aí ele creu no seu crédito. Durante 1 ano você pode morar na casa sem pagar o mortgage, mas se aparecer alguém que compra a sua casa durante 1 ano, em 2 semanas você tem que estar fora da casa em 2 semanas. Ele não tem onde morar, fora que a casa não é sua. Você está morando de favor. Foi ou não foi? De favor. E tem uma coisa, eles pedem, você vai assinar um termo que você vai manter a casa do jeito que está. Porque se você quebrar, a gente vai cobrar de você. Porque eu não esperei. A Cília não falou, olha, nada. Irmão, isso aqui é testemunho vivo. Eu passei por isso. Eu conheci um pastor na Flórida. Olha bem, conheci um pastor na Flórida. Carioca, lá de Volta Redonda, e fui lá passar um final de semana. Eu sim. Foi uma semana, não foi? Vai passar uma semana? Uma semana. Isso. Passamos lá na Flórida com ele. Mamá! Quando chegou lá, quando abriu a porta do avião, eu digo, quem fez isso? Com vapor. Parecia que o demônio estava tudo ali soprando com a gente para poder a gente voltar no mesmo voo. Aquele calor de Sarasota. Lugar lindo. Chegamos lá. Fomos para a casa dele. Quando eu vi a casa, eu digo, meu Deus, o que eu vim fazer neste lugar? Sangue de Jesus tem poder. Bom, mas ficamos. Quando foi embora, viemos embora, ele falou assim, você vai me substituir nessa igreja. Eu vou para o Alabama, você vai ser o pastor desta igreja. Pregamos lá e tudo. Olha aí, essa gente não espera, olha aí. Começamos a desfazer de tudo. Transferimos placa de carro para a Flórida. Alugamos apartamento lá no condomínio na Flórida. Alugamos. Estando aqui, mandamos tudo, alugamos lá. Transferimos cartão de crédito para a Flórida, para o endereço. A placa do carro já estava indo praticamente para a Flórida. A casa todinha botamos para vender o nosso condomínio, que já tínhamos comprado um condomínio. Esse condomínio era antes dessa casa. Veja bem, como é que eu era teimoso. Condomínio, botamos para vender, vendeu, para uma mulher que vinha da Flórida para cá, e eu da Flórida para lá. Escuta bem. Deus falando e eu aqui, o jumentinho aqui, pensando que estava bem. Eu estava no topo das coisas, eu no topo. Olha, passamos as casas da Cília para uma pessoa. Eu dei o aviso prévio no meu trabalho. Pegamos a casa foi vendida rapidamente, a mulher deu sinal, só voltava a assinar o documento para fazer o close, sair da casa. A casa estava todinha em caixas. Toda, a sala era caixa, até em cima, só para esperar o caminhão para mudar para a Flórida. E eu acelerado, eu já estou me sentindo bronzeado, na praia todos os dias, carioca. Né? Até parece que eu ia gostar de praia, porque eu não gosto muito de praia. Mas enfim, Flórida, já estava sentindo o cheiro do mar. E Deus assim, espera que eu te pego no final desse circo.
Galinha de casa não se corre atrás. Na hora de dormir, o pintinho vem pro pé da galinha. Tudo bem. Ó. Aluga o caminhão. Penske. Caminhão no meio do caminho lá, sabe a Deus aonde? Onde Deus permitiu que estava. O caminhão quebra. O caminhão não chega. E a gente nervoso, forçando a barra para o caminhão chegar. Forçando a barra, não ia chegar naquele dia, só daquele. Forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra. Olha, quando chegou no dia, na noite, a gente não dormiu. O Senhor diz, agora aqui é o ponto final. Não deixou a gente dormir. Sofreu a noite todinha. Mal, não dormia, pensamentos ruins, pensamento ruim. Chamamos meu irmão, minha mãe estava aqui na época ainda, oramos, aí chegamos à conclusão, eu e Cígia, não vamos mais. Aí, trabalhamos, trazer placa de volta, cartão de crédito de volta, e o trabalho? O trabalho eu perdi, dei aviso prévio. Perdi o trabalho, não consegui de volta. As casas da Cíntia, a menina naquela noite teve um anúncio, um sonho de Deus, porque ele era evangélico. Ela falou assim, eu vim te dizer a você, que eu não dormi à noite, o Senhor me incomodou, eu não posso ficar nas suas casas, as casas estão, não quero mais. Eu não quero essas casas, não posso ficar. Deus não me deixa ficar com essas casas. Devolveu para ela. E logo depois eu consegui trabalho em outro lugar. Para voltar a fazer o que eu fazia. Irmão, eu voltei para a linha, eu voltei para o final da linha. Eu comecei lavando carro numa empresa, cheguei a Mende. Sabe o que aconteceu? Voltei para lavar carro. Não na mesma empresa, numa outra empresa. Tudo porque eu não esperei a vontade de Deus. É por isso que eu digo para você, cuidado, espera, deixa valorizar. O sim é bom, o não dói, mas o esperar valoriza. Valoriza, não tem jeito. O não de Deus nos ensina, querido. O não de Deus nos ensina. O sim de Deus nos honra, mas o esperar de Deus, ele nos prova. Ele nos prova. Se os nossos planos ainda não se realizaram, não pule o processo. Não pule o processo. Isso é Deus falando com você, comigo, conosco. Ainda não é a hora de recebermos. Eu sei que a gente que vive nesse país aqui, a nossa mente, ela vai à loucura. Deixa eu dar minha opinião para vocês, para a gente fechar nessa manhã. Qual é o nosso primeiro processo em termos de imigração? Eu posso ser preso e me deportarem. Deportar para onde, irmão? Para onde você vai quando for deportado? Para onde? Para o Brasil, não é verdade? Você vai voltar à sua origem, porque a lei é essa, você tem que voltar à sua origem. Se você morasse na Suíça, sabe o que ele faz contigo quando ele te deporta? Ele te devolve num país 3 vezes mais longe do que ele. Chega lá e fala assim para a polícia, está aqui, deportado. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas lá eu não quero. Se fosse assim, você estava sofrendo. Mas aqui, você vai ser deportado para o seu país. Ah, mas que é isso? Ei, mas você quer voltar aí? Não é? Você está fazendo plano para voltar um dia? Ou não? Você está fazendo plano de voltar um dia, o que você tem que fazer? Prepare o seu retorno. Porque ele pode ser no seu tempo, ou no tempo que não é o seu tempo. Mas você tem que preparar. Ué, você tem que ser inteligente. Não pode viver como empurrar com a cabeça. É com a cabeça que você funciona. Se eu tenho a possibilidade de voltar num tempo que não é o meu tempo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar o tempo que eu tenho, preparar o que eu tenho. Se for, já fiz. Se não for, pelo menos, continuo fazendo. Mas eu vou ficar ali, vou ficar preso. Vai ficar preso por uns dias. Se ele perguntar, você assina o processo de ir embora? Assino. Você compra a passagem de ir embora? Compre. Você vai embora no dia seguinte.
É só você assinar e manda embora, vai embora. Mas esse não é o pior. Eu acho que o pior é você ficar numa tensão e acelerar demais as coisas e não fazer as coisas certas, porque senão depois no final você se quebra. Para pensar friamente. O problema é que as pessoas ouvem muito o que os outros brasileiros dizem. E o brasileiro é uma raça, no bom sentido, porque eu sou, no bom sentido, Brasil é raça, não é verdade? Português também é raça, não é verdade? É uma raça que a gente aumenta, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí matam a gente de ansiedade. Ei, trabalhe o seu retorno. Ah, mas eu não vou retornar. Você não quer ter uma coisa para dormir depois no final? Ah, no futuro eu quero ter uma casa para poder viver o resto da vida. Aonde você? Vai ser aqui? Então compra aqui. Ah, vai ser no Brasil? Então compra no Brasil. Mas trabalhe o seu tempo. Espera em Deus. É germinando as coisas que vai valorizar o seu futuro. E quem sabe nesse tempo de valorização, as coisas mudam para você. Ah, mas aí eu já fiz meu patrimônio. Lógico, deixa, vende. Eu tinha patrimônio no Brasil. Eu vendi. Não vou voltar mais? Não, vendi. Se eu tivesse que voltar, não tinha vendido. Mas tinha onde dormir. Então eu acho que as pessoas, elas morrem muito pela cabeça, igual a peru em véspera de festa. Sabe? Ficam, ei, tira o pé do acelerador, pisa no freio, reduz a marcha e caminhe os passos do Senhor. Vai semeando, e o Senhor vai regando, e a gente vai frutificando e valorizando. Sabe por quê? Se você juntar agora aqui $300 mil, vamos pegar essa quantia, 3 vezes 5, 15. 1 milhão e quanto? E 500, não, 1,5 milhão. Vou para o Brasil. Vou comprar de vou levar toda. Vou alugar tudo, vou ganhar dinheiro, vou ficar com as pernas no alto ganhando dinheiro. Aí vem o governo e creu. Em cada patrimônio você tem que pagar uma taxa. Creu. Aí você encontra um abençoado que aluga a tua casa e destrói. Creu. Daqui a pouco você vende uma para poder substituir a outra. Sabe por quê? Porque você não tem administração. Você não administra as suas coisas. Só pensa como pensar. Não é bem assim, irmão. Não é bem assim. Não é bem assim. E se souber que você está na América, então, para trocar uma lâmpada, que você paga dois reais, né? É R$2? Ah, está na América? Não, 35 só para subir na escada. Mais 40 para arriar a lâmpada. Mais 200 para poder guardar tudo e ir embora. Esperem. Tenha calma. Tenha paciência. Deus está no controle. Você chegou num lugar aonde milhares não chegaram, mas você chegou. Você está num lugar, corre risco, mas num lugar que tem gente que queria correr esse risco todos os dias, mas não corre. Por quê? Não chegaram. Tentaram, não chegaram. Tem uns que tentam e até morrem, mas não chega. Você chegou. Deus permitiu. Deus fez. Deus está te honrando todos os dias. E agora? Puxa o câmbio, reduz a marcha, valorize o tempo de Deus na sua vida. Para isso você vai precisar ter a ajuda do chamado Espírito Santo. Espírito Santo. Tem um hino que diz: Espírito Santo, meu Consolador. Está Cassiano, amigo Espírito Santo. É lindo, é lindo. É o que a gente precisa. É Ele que nos orienta.
a seguir os caminhos do Senhor. Eu sei que essas palavras passam na cabeça de muita gente e eles ignoram o assunto. Eu sei que ignoram, porque eles não querem ouvir, porque o projeto... Você já tentou conversar com alguém que está indo embora e você tentar convencê-lo a não ir? Quantos obstáculos que eles arrumam? Quantas coisas? Eu vejo gente... Tem umas pessoas no YouTube que eles põem assim: vivi 6 meses na América, 2 anos na América, agora voltei. Olha o que eu passei na América. E vomita. Só ruim, né? Bom, é conveniente. Aí no final o repórter fala assim: mas se você pudesse mudar essa história, o que você voltaria? O que você faria? Voltaria, mas ia para o outro lado. Ô velho, é o país ou é a área que você foi? Porque a área você podia ter mudado antes de ir embora. Quem mora em Massachusetts pode vir para Canérica. Quem mora em Canérica pode ir para Massachusetts. Quem mora em Canérica pode ir para Nova York. Eu não sei, ou para Flórida. Não vai para Flórida não. Não vai não. Sai da Flórida, vem para cá. Vem aqui para cima. Melhor ficar aqui e vai dormir em paz. Muda de... Mas se é um país, para que você quer voltar? Se você tiver voltar agora, o que você tem que fazer? Porta dos fundos. Será que você chega? Não sei. Só sabe quem passa. Pensa, irmão. Avalia. Pede o Espírito Santo de Deus. Irmãos, igreja é para isso. A igreja é para falar com você. A igreja é Deus te orientando. Eu não sou Deus. Eu preciso de orientação. Eu só apenas me ponho na mão do Senhor e deixo Deus me usar. Mas Ele não me usa por causa de vocês. Ele me usa por causa de mim. E depois vocês. Por quê? Porque eu ouço a palavra 2 vezes. Ela tem que me servir, porque se ela não me servir, ela não me tocou. E me servindo serve vocês. Por quê? Porque Deus nos colocou caminhando na mesma hora. E felizmente, por misericórdia do Senhor, eu estou na frente. Mas poderia ser qualquer um de vocês. E eu estaria no mesmo lugar que vocês estão. E eu teria que ouvir. Por quê? Porque é para o meu bem. Espere. Esperei com paciência no Senhor. Espere. Sabe por que muitas das vezes a gente tem decepção na vida? É porque a gente não espera as pessoas se manifestarem direito. Porque ninguém que chega até a nós chega com uma embalagem ruim. Todo mundo que chega até nós chega numa embalagem bem embalada. Brinquedos ou presente da loja de $1 embrulhado na bolsa da Macy's. Ela compra uma branca com fios dourados, bota um paninho, um papelzinho de seda dourado em cima, lá dentro é um brinquedo de $1. Aí te dá no meio da multidão, você olha, uau, Macy's. Não sei se tem Macy's ainda, nem sei mais, mas seja lá o que for, né? Aí quando você chega em casa, o brinquedo é tão vagabundo que chega a estar quebrando a roda de plástico tão inferior que é. E a gente espera, a gente anseia de chegar em casa e abrir aquele presentão da Macy's. Porque a gente é ansioso demais. Aquele pai não conseguia ver o filho curado no dia seguinte. Mas foi pelo simples toque. Um simples toque que o milagre veio acontecendo de dentro para fora. E ele esperou com paciência. E o filho cresceu. Se tornou uma pessoa normal como qualquer outra. Cuidado, para que a sua decisão não te leve à morte. Ah, mas não é morte física. É morte no business, é morte na família, é morte no casamento, é morte na parte espiritual, é morte na vida com Deus. Eu não sei. Pode ser em qualquer área. Cuidado.
Espera no Senhor. Eu já disse aqui no dia de domingo. Você quer ver quando uma coisa que está na sua vida, ela é do Senhor? É quando ela começa a dar frutos bons. Eu estava falando isso no contexto de trabalho, no contexto de amigos, na época eu falei sobre isso, no contexto de ir para onde você vai e fazer o que você quer fazer. Se você tem amigos, trabalhos, se você tem condições, relacionamentos que dá bom fruto, que te empurra para Deus, continua com ele. Mas se os relacionamentos, os problemas, os lugares, os trabalhos te tira você do caminho de Deus, não é fruto de Deus. Porque o que é de Deus permanece. Você precisa ter uma atividade mais séria em mudanças. Em mudanças. Sabe por quê? Eu vou te dizer, eu acho que eu fiz uma anotação aqui interessante, mas eu não sei se é. Deixa eu ver aqui, eu vou te dizer já se é ou não. Uma vez tentaram pegar Jesus desse tipo de coisa. Deixa eu ver, eu estava anotando, anotei nas minhas... Aqui, João 7. Por favor, João 7, versículo 2 ao versículo 6. Escuta. A Bíblia não é para louco, não. A Bíblia é para quem é racional. Agora, João 7, versículo 2 ao 6. Tá? A Bíblia é para quem pensa. Você não é ignorante. Você pode até ter fugido da escola, ou não deu tempo para estudar, porque a sua família era situação difícil, não deu para ir para a escola. Mas você não rasga dinheiro. E você sabe que $1 com mais $1 são $2. Então você tem raciocínio. Ei, você chegou na América, não é? Você não, você tem faculdades mentais. Você consegue. Então tem problema que você está captando e você está vendo que isso não está dando fruto. Você tem que mudar. Não é um bom lugar, não é a hora certa. Olha aqui, João 7, 2 ao 6. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos mesmo de Jesus, tá? Os irmãos, não era irmão assim, de congregação, de multidão, irmão de Jesus, sangue. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Ou seja, sai daqui, vai para um lugar onde você vai ficar em evidência. Olha, a bênção quase se tornando uma maldição. Porque sair da presença dos planos de Deus é maldição, não é bênção. Veja bem. Aí Jesus, porque, não, ele dizendo na sequência, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Ou seja, se você quer ser conhecido, você tem que fazer coisas abertas, para que todo mundo veja. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, se você está fazendo milagre, se você está curando coxo, está curando cego, né? Se você está ressuscitando, manifeste, apareça. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora, aí começa as coisas. E disse depois Jesus, aí olha aí, o fruto. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Quem não tem raciocínio, qualquer hora é hora. Vamos embora! Não é tempo. Quando chega lá, pai e mãe ajuda, tio ajuda, cavalinho ajuda, galinha no fundo do quintal dá ovo, vaca dá leite. Vamos embora! Se a gente vive aqui, vive lá. Vai. Se não é tempo de Deus. Os próprios irmãos queriam empurrar Jesus para aparecer. Ele disse, isso é tempo de vocês. O meu tempo ainda não é agora. Irmãos, escute bem o que Deus está falando com vocês. Eu não sei o interior de cada um de vocês. Eu não sei. Eu conheço vocês, vocês me conhecem. Eu faço planos, vocês fazem planos, eu não conto para vocês não me contam. Nós vivemos oculto um para outros por discrição.
estou dizendo que é errado, não estou condenando a vida de cada um. Mas Jesus está vendo os seus planos. Jesus está vendo que você está pulando linha. Ele está dizendo, olha o tempo, espera no Senhor. Nenhum de vocês, de nós, sabe? Fazer assim, que é todos os dedos, né? Aponta todo mundo. Nenhum de nós chegamos aqui sem propósito. Não arromba a porta que um dia já arrombaram na sua vida. Deus estabeleceu uma porta nova. E essa porta quem vai abrir ou está abrindo é Deus. Não arrombe com as suas vontades. Não arrombe com seus desejos. Deixa eu te dizer aqui você não vai ser o que você já foi. Aqui você vai ser o que Deus quer que você seja. É por isso que Ele te tirou da onde você estava. Longe de mãe, longe de pai, longe de amigos, longe da noitada, tirou você, você estava na igreja, longe da igreja. Porque aqui Ele vai mudar as coisas. Porque talvez na igreja você era um mero religioso, nunca aceitou Jesus como deve ser aceitado, nunca entendeu o Evangelho de Cristo como entendeu. É por isso que eu vejo tanta gente dizendo que é crente, mas umas atitudes que não tem prioridade em Cristo. Não aceitou, acomodou. Porque a conversão muda. Você sabe o que é uma conversão? É alguém que andava nessa reta, se converteu, ele muda para essa direção. Isso é conversão. Então, se Deus te tirou da onde você estava, te trouxe para cá, não importa o que você fez, o que você passou para chegar aqui. Jesus passou pior do que você e chegou no ponto certo de Deus. Passou pior do que eu, chegou no ponto certo de Deus. Agora, se você chegou aqui, se eu cheguei aqui, não vai ser do jeito que você quer, a não ser que você burle a lei de Deus. E aí é com você mesmo. Louvado seja você, bendito seja você, o céu é teu, você manda, você faz, e no final você dá conta do que você fez. Aí não chame Deus no final, tenha misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de quem está no caminho que Ele trilhou. Deus provê para quem está no caminho que Ele trilhou. Agora, quem está fora do caminho é com você mesmo, é comigo mesmo, é conosco mesmo. Isso aqui, tempo de esperar. É assim que a gente aprende. Sabe, Samuel, eu vivi muitos anos dentro de uma igreja, sendo atingido, condenado, mostrando a vergonha, e eu aprendi em Cristo que o Evangelho é diferente. Sabe, eu aprendi que o Evangelho é diferente. Que o Evangelho vem quem ama, direciona no lugar certo e condiz as pessoas certas e nos condiciona. O Evangelho, quando entra na nossa vida, viu, Carlos, quando o Evangelho chega na nossa vida, ele nos ensina a viver com paciência e com calma. Eu sei, irmã Lucy, que a gente chega numa idade da nossa vida, que a gente olha, a gente vê quanto nós erramos. E quanto aqueles que estão conosco estão errando do mesmo jeito, mas não querem nos ouvir. Sabe? Essa é a verdade. Mas a gente confiou em Jesus. E a gente sabe que Jesus vai nos condicionar no pouco tempo que a gente tem de vida, mas num caminho certo. Esperando certo. Nos levando no caminho certo, Michele. Para a gente chegar na hora certa, no destino certo. Porque você não vai se arrepender de estar no caminho do Senhor. Porque o tempo de Deus nos honra. Eu queria, será que vocês dois me ajudaram a cantar Amigo Espírito Santo? Eu sei que não combinei com vocês, mas
Viver com Deus é uma falta de combinação tremenda, porque Ele nos leva aos caminhos. Tem aí, não tem? Nos leva pelos caminhos. Eu sei que o Samuel está lá embaixo, mas eu gostaria que você... Eu botei aí a letra, Estezinha. Vem, Cília. Vem, Edmilson. Vem, Edmilson, filho. Fica aí sentado não. Com o seu rostinho assim que... Posso? Pode. Não só pode, você deve. Vamos cantar esse hino. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Você pode ficar de pé? Pode. Tá aí, mamãe. Tá. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo,
Obrigado, Deus. Permanece aí. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Que a tua palavra, meu Pai, foi ministrada aos nossos corações. Que o teu Espírito seja a nossa bússola. Que o teu Espírito seja a voz que ecoa nos nossos ouvidos. Que possamos dar mais valor ao que o Senhor está falando. Que possamos compreender mais o tempo certo. Porque sabemos que o Senhor tem sonhos para nós. Que os caminhos que o Senhor tem para nós, os planos, os projetos, são bem melhor do que nós precisamos. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Obrigado, Jesus, pela vida eterna. E obrigado, Deus, por existir na nossa vida. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Se aceita aí. Nós vamos retirar os dízimos de oferta e nós vamos louvar ao Senhor com...